Números 21, versículo 4. A serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que nos morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Yahweh mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Yahweh e contra ti. Ora ao Yahweh que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Yahweh a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, se sarava. Pelo poder de Deus, os israelitas foram libertos da escravidão de 430 anos no Egito e se dirigiram a Canaã. Mas os israelitas esqueceram a graça de Deus que os libertou. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto? Os que se queixaram foram mordidos pelas serpentes abrasadoras e morreram. Novamente, o povo de Israel murmura contra a situação de sofrimento existente. Nesta ocasião, ele afirma que o pão oferecido era de qualidade fraca e sabor ruim, e mais uma vez hostiga-os, utilizando-se de serpentes. O mais interessante está na maneira que os põe a cura para a mordida da serpente venenosa. Uma simples olhada para uma escultura em metal na forma de uma serpente garantiria a sobrevivência contra os efeitos mortais do veneno das serpentes. Então, será que a serpente de bronze salvou os israelitas? O Pai liberta os hebreus do Egito, leva eles para o deserto, concede alimento para eles, que era o maná. Fornece água para eles através da rocha. Mas mesmo assim, eles são rebeldes. Ficam o tempo todo reclamando e nunca satisfaz com o que o Pai dá para eles. O Pai se irrita com eles por causa de suas murmurações e enviam serpentes abrasadoras que começam a matar o povo. O que representa essas serpentes abrasadoras? O Messias nos responde: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego!
Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Serpentes! 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 Raça de víboras! Serpentes abrasadoras representa o quê? Os líderes religiosos que no futuro iriam morder as pessoas e causar as suas mortes, como aconteceu na época do Messias. Os líderes religiosos, sacerdotes, fariseus, saduceus e escribas, eles estavam matando o povo. O povo estava sendo morto na religião judaísmo na época. Foi preciso o Messias vir para salvar aquele povo. Eles estavam sendo picados pelas serpentes. É uma sombra para os dias de hoje. Assim como o povo estava sendo morto no deserto pela serpente física, foram mortos pelas serpentes espirituais na época dos fariseus. E hoje se repete a história. Estão sendo mortos pelas serpentes que são os líderes religiosos hoje. Então, o que o Pai quis dizer para eles quando faziam eles olhar para a serpente? O Pai falava assim, é como o Pai estivesse falando: olhe para a serpente, olhe para a serpente, é ela que está matando vocês. Porém, a salvação vem de mim e de meu filho. Então aqueles que olhavam para a serpente e via que a salvação vinha do Pai e do Filho, esse era salvo. Aquele que olhava para a serpente, mas não acreditava na salvação do Pai, esse era morto. É isso que o Pai fez eles olhar para a serpente de bronze. Por quê? Porque a serpente representava aqueles que estavam matando eles. E aquele que olhava para a serpente e percebia que aquela serpente era o que estava matando eles, esse era salvo. Entendeu, amados? As serpentes representam os líderes religiosos que tanto mataram no passado e estão matando hoje. A serpente, amados, representa a cobiça humana. E quem que faz o povo cobiçar? São os líderes religiosos, amados. Você vai em religião aí, eles falam que Deus vai te... Se você dá 10% do seu dízimo, Deus vai te restituir 1.000, 2.000. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar fortuna. Os líderes religiosos, amados, fazem que vocês caem para a idolatria, adorem um ídolo. Então, amados, a serpente representa a cobiça humana. Vocês estão lembrados que no texto e contexto de Números, eles já tinham o maná. O Pai já dava o alimento certo para eles, já dava água para eles. Entendeu? Só que eles tinham cobiça por outras coisas. Eles não estavam contentes, eles estavam sempre murmurando. No Antigo Testamento fala, eu acho que em Deuteronômio, que eles chegaram a murmurar contra o Pai 10 vezes. 10 vezes eles tentaram o Pai. Então eles já tinham de tudo no deserto. Só que para eles não estava contente. Eles queriam mais e mais e mais. E quem hoje
que faz o povo errar e ir para cobiça? São os líderes religiosos, amados, que fazem o povo ir para cobiça, para cobiçar coisas materiais. Então, a serpente representa a cobiça humana. Mesmo assim, os israelitas veneraram a serpente de bronze durante centenas de anos, pensando que essa tinha um poder misterioso. Quando o rei Ezequias fez em pedaços a serpente de bronze, Deus o elogiou e o prosperou em toda a obra que ele tinha feito. Porque Deus elogiou Ezequias, que fez em pedaços a serpente de bronze. É porque será destruído o que adora os ídolos. E o que aconteceu logo após o episódio da serpente? O que aconteceu foi o seguinte: eles depois acharam que a serpente tinha um poder miraculoso, que a causa da cura era a serpente. Aí o que eles fizeram? Idolatraram a serpente, amados. Essa serpente ficou sendo idolatrada muitos e muitos anos, como fala no Antigo Testamento, até chegar um rei chamado Ezequias, como está aqui em 2 Reis 18, que fala assim: Ezequias, filho de Acais, tornou-se rei em Judá. Aí está aqui em 2 Reis 18:4. Fala assim: foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou o poste sagrado e reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso e chamavam a serpente de Noestã. Entendeu, amados? Eles fizeram daquela serpente, porque eles acharam que ela tinha poder de cura, uma idolatria, e fizeram dela um deus, levantaram dela um deus, e adoraram essa serpente por muitos e muitos anos, até vir o rei Ezequias e viu que aquilo ali era uma tremenda de uma idolatria. E o que ele fez? Ele pegou e quebrou os lugares altos, que eram os templos que tinha nos montes. Lembra que a samaritana falava que adorava nos montes? Então, os montes eram os lugares sagrados para eles. Eles adoravam todos os tipos de deuses nos montes. E também tinha os templos também. Então, aquilo virou uma idolatria tremenda, né? Até que o rei Ezequias viu que aquilo ali não servia para nada, era pura idolatria, e quebrou a serpente de bronze. Foi aí que o pai gostou do rei Ezequias. Por quê? Porque ele fez um favor. Aquela idolatria toda que ele estava acostumado, o rei Ezequias roubou por terra abaixo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Moisés não levantou a serpente no deserto? Para quê? Para que as pessoas olhassem para a serpente e ali visse que o grande causador da sua morte era a serpente. Por causa do quê? Da sua ganância. Aqueles que olhavam para a serpente e percebia que a serpente era o grande mal, era o grande causador de sua ganância, aquele que percebia isso era salvo, o Pai salvava. Assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Foi preciso o Pai levantar o Filho do Homem numa haste ou num madeiro, para que nós percebemos que o Filho do Homem é que nos salva também. As suas palavras, a sua doutrina é que nos vai salvar, e não a serpente, amados, como estão fazendo hoje. Do mesmo modo que levantaram
a serpente como Deus no deserto, fizeram idolatria em cima dela, achavam que ela curava. Hoje é a mesma coisa, amado. Levantaram uma imagem de escultura do Filho, amado, dizendo que ele salva, dizendo que ele cura. Hoje estão fazendo a mesma idolatria que fizeram no passado com a serpente. Hoje a religião faz a mesma idolatria. O cristianismo levantou uma imagem de escultura e fala que essa imagem cura, que essa imagem é Deus. Então, amados, percebe que a mesma coisa que aconteceu na antiguidade está acontecendo hoje. A mesma idolatria que tiveram lá no deserto com a serpente de ouro, estão fazendo hoje com o Filho do Homem, amado. Levantaram uma imagem do Filho do Homem, que é o Messias, e fizeram dessa imagem uma idolatria. Hoje essa imagem é que cura nas religiões, é que dá dinheiro para o povo, é que abre portas, é que faz milagres miraculosos. Então a mesma idolatria que tinha no passado, ela está hoje, amados. Como o Pai levantou a serpente de bronze no deserto, para eles percebessem que aquilo era a destruição deles, né? E a cura, a salvação vem somente dele e do Filho, ele também levantou seu Filho na haste ou no madeiro, para que nós sejamos salvos, como ele diz aqui em João 3,15. Assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Então, aqueles que acreditavam que aquela serpente era a destruição e a salvação era apenas somente do Pai e do Filho, esse era salvo. Hoje a mesma coisa. Aqueles que acreditarem que a salvação vem somente do Pai e do Filho, esses serão salvos também. Por quê? Porque aquele que tem nele a fé, né, que nele crê, esse tem a vida eterna, como ele fala em João 3, 14 e 15. Como o Pai levantou seu Filho, o Emanuel, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, assim o homem também levantou o seu Filho, que é a imagem de escultura. E eles dizem que todo aquele que crê na imagem será salvo. Então, amados, vocês têm que analisar quem realmente salva e quem não salva. Fica a critério de vocês. Existe 2 Messias na Bíblia. Um pelo Pai, o Emanuel, de 7,14. O outro feito pelos homens, que é o Jesus. Mateus 1,21. A decisão é de vocês. Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.